Vou te mostrar detalhes provando que o primeiro computador analógico do mundo não foi criado no século XX, mas sim há mais de 2.200 anos, na Grécia Antiga. Se esse dispositivo, com a complexidade de um relógio suíço do século XVIII, fosse encontrado por acaso em um naufrágio romano, parecendo nada mais que um pedaço de rocha corroída, você acreditaria? Prepare-se, pois a história do mecanismo de Anticítera não é apenas real. Ela quebrou a ciência e forçou a humanidade a reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o nosso passado. Em 1901, um grupo de mergulhadores de esponjas gregos encontrou um antigo navio romano afundado perto da ilha de Anticítera. O navio estava repleto de tesouros, estátuas de bronze e mármore, joias, moedas. Mas entre os artefatos resgatados, havia um objeto que ninguém deu valor. Um bloco de bronze do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente calcificado pelo mar. Por mais de 50 anos, este bloco ficou em um museu em Atenas, esquecido, considerado apenas mais um destroço sem importância. Ninguém imaginava que ali, dentro daquela crosta de sal e tempo, estava a peça de tecnologia antiga mais avançada já descoberta. O primeiro indício de que algo estava errado veio quando o bloco se partiu, revelando o contorno fantasmagórico de uma engrenagem. Uma engrenagem em um artefato de 2000 anos. A curiosidade foi despertada, mas a tecnologia da época não permitia ver o que mais havia lá dentro. Décadas se passaram e o mistério só crescia. Foi somente com o advento de tecnologias modernas de imagem, como raios-x e tomografia computadorizada de alta resolução, que a humanidade finalmente pôde olhar dentro da caixa. E o que os cientistas viram os deixou sem palavras. Não era uma engrenagem, mas um universo de engrenagens. Pelo menos 37 rodas dentadas de bronze, interligadas em um sistema de complexidade inimaginável, com dentes triangulares cortados à mão com uma precisão assombrosa. Isso não era uma simples máquina, era um cosmos em miniatura. As pesquisas revelaram que o mecanismo de Anticítera era um computador astronômico. Girando uma manivela lateral, o dispositivo calculava e exibia com perfeição a posição do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ele possuía um mostrador para o calendário egípcio de 365 dias e outro que indicava o ciclo dos Jogos Olímpicos. Pense sobre isso por um momento. A história oficial nos diz que engrenagens tão complexas só apareceriam mais de 1500 anos depois, nas catedrais da Europa medieval. Então, como isso é possível? Como uma civilização que supostamente tinha apenas ferramentas manuais pôde criar algo com a precisão de um relojoeiro do século XVIII? A existência deste objeto é uma anomalia, um glitch na linha do tempo da tecnologia humana. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. O verdadeiro choque, a descoberta que quebrou a ciência, não foi apenas o que o mecanismo fazia, mas como ele fazia. Os gregos sabiam que a Lua não se movia em um círculo perfeito ao redor da Terra. Sua velocidade varia. E foi quando os cientistas mapearam a função de 2 engrenagens em particular, montadas de uma forma única, com um pino e uma fenda, que o silêncio tomou conta da sala. Porque o que eles descobriram era, teoricamente, impossível para a época. O que eles descobriram era a primeira teoria da gravidade, a segunda lei de Kepler, modelada em bronze 2000 anos antes de Kepler nascer. Os gregos usaram um sistema de engrenagens epicíclicas, onde uma roda dentada se move em torno de outra, para acelerar e desacelerar o movimento da Lua no mostrador, imitando perfeitamente sua órbita elíptica. Este conhecimento matemático e mecânico simplesmente não deveria existir no século II a.C. É o equivalente a encontrar o projeto de um motor a jato em um pergaminho medieval.
E se isso já não fosse o suficiente para reescrever os livros de história, a função mais espetacular do mecanismo ainda estava oculta em seu verso. Lá os cientistas encontraram um mostrador em espiral, uma obra-prima da engenharia. Este mostrador não media dias ou meses. Ele media o tempo em ciclos de 18 anos, 11 dias e 8 horas. Esse ciclo, conhecido pelos babilônios como o ciclo de Saros, é o período exato após o qual o Sol, a Terra e a Lua se alinham novamente da mesma forma. E o que isso significa? Significava que o mecanismo de Anticítera era uma máquina de prever o futuro. Ele podia prever com exatidão as datas de todos os eclipses solares e lunares, e até mesmo indicar a cor que a Lua teria durante o evento. Você consegue compreender o poder disso para uma civilização antiga? Prever um eclipse era como ter uma linha direta com os deuses, um poder político e religioso imenso. As inscrições minúsculas, decifradas com a mais alta tecnologia, confirmaram tudo. Era um manual do usuário, explicando como operar o cosmos de bolso. Então, a pergunta que vale $1 milhão: quem construiu essa maravilha? Quem, na Grécia Antiga, possuía essa mente genial, capaz de unir astronomia, matemática e engenharia em um objeto tão perfeito? A história nos dá um nome, uma lenda: Arquimedes de Siracusa, o maior inventor da antiguidade. Cícero, o orador romano, escreveu sobre 2 máquinas construídas por Arquimedes que modelavam os céus. Uma delas foi levada para Roma após sua partida. As datas coincidem, a genialidade coincide. Será que o mecanismo de Anticítera é a última obra sobrevivente de Arquimedes? É a teoria mais aceita. Mas isso nos leva ao mistério mais profundo e sombrio de todos. Se Arquimedes ou seus seguidores puderam construir isto, o que mais eles construíram? Onde está o resto dessa tecnologia? A verdade perturbadora é que, após a criação deste computador, a tecnologia de engrenagens de precisão desapareceu completamente da história humana por quase 1.500 anos. Simplesmente sumiu. Como um capítulo inteiro de um livro, arrancado e queimado. Como uma civilização esquece como fazer algo tão revolucionário. Será que o conhecimento estava restrito a uma pequena escola de gênios que não deixaram sucessores? Ou será que a queda do mundo clássico e a destruição de bibliotecas como a de Alexandria levaram este e outros segredos para sempre? A existência do mecanismo de Anticítera prova que o progresso não é uma linha reta. É uma trilha frágil, cheia de picos de genialidade e abismos de esquecimento. O que mais nós perdemos? Que outras alturas a humanidade alcançou antes de cair em séculos de idade das trevas? Se este objeto impossível quebrou sua percepção da história, deixe seu like para nos ajudar a desvendar mais segredos. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo como você acha que esse conhecimento desapareceu por tanto tempo. E para não perder nossa próxima investigação, se inscreva no canal agora mesmo. No próximo vídeo, vamos explorar as linhas de Nazca e a nova teoria chocante sobre seu verdadeiro propósito. Porque talvez o maior alerta do mecanismo de Anticítera seja este: o conhecimento é precioso e a história da humanidade é também a história do que esquecemos. E agora eu te peço que escolha uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue nesta jornada conosco. Nós nos encontramos lá no próximo vídeo.